Aleluia! Nós verdadeiramente somos o povo mais feliz da terra, né? Nós estamos aqui para prestarmos nosso culto a Deus, não é assim? Nós estamos aqui para exaltar a vida de Deus em nossas vidas, né? Nós estamos aqui para, em todo tempo, dar respostas para Deus da frutificação tão esperada, não é, que Ele tem exercido, Ele tem esperado, não é, como resposta da fé, nós estamos frutificando. Você não é apenas folhagem, não é, de uma figueira que Jesus encontrou sem fruto, não. Você tem fruto, e fruto para que as pessoas possam ver, possam notar, possam considerar, possam provar, possam testificar daquilo que Deus fez na sua vida e continuará fazendo. Queridos, nós não fomos resgatados para ficarmos estagnados, nós fomos resgatados para estarmos em movimento. Fé é movimento, fé tem que ter uma ação correspondente, não é assim? Aleluia, tivemos uma ministração poderosa hoje na sessão, né, de 10 horas da manhã, que culto poderoso, né? Nós estávamos aqui a ouvir a ministração da parte de Marconi, né? Marconi Júnior, ele veio acrescentar em nossas vidas hoje, na vida dos ministros que aqui estavam, e eles estavam falando sobre viver a palavra, ou viver na palavra, né? E como é bom, queridos, nós só vamos ter resultados verdadeiros em nossas vidas quando nós estivermos vivendo a palavra, ou vivendo de acordo com a palavra. Amém? Nós não estamos aqui, queridos, somente como aqueles que se vestem de crentes, falam como crentes, vêm para a igreja e voltam para a sua semana para viver a mesma jeito, para viver a mesma coisa, sem mudança. Diga, algo mudou dentro de mim. Diga bem forte, algo mudou dentro de mim. A palavra chegou, o Espírito Santo veio habitar dentro de você, e você não é mais o mesmo. A palavra chegou, o socorro chegou, o remédio chegou, sua vida mudou. Aleluia! Glória a Deus, nós precisamos experimentar essa vontade de Deus, conhecer essa vontade. Quando a gente tem buscado ouvir a palavra, se expor a palavra, verdadeiramente nós estamos nos expondo, colocando os nossos ouvidos espirituais para que Deus possa nos falar. Porque, queridos, há de se convir que vivemos num mundo onde escutamos muitas vozes, é ou não é? A voz da necessidade, a voz da doença, a voz da enfermidade, a voz da escassez, a voz do não vai dar certo, a voz de que você não presta, de que você não tem, de que você não é nada. Essa é a voz que está se sobressaindo lá fora, lá no mundo. Mas a voz que você vai estar escutando em todo o tempo é a voz de que você é mais do que vencedor, a voz que você tem um valor, a voz que você tudo pode nele, naquele que te fortalece. Aleluia, nós precisamos provar dessa bondade. Nós só experimentaremos essa bondade de Deus, a vontade de Deus em nós, quando nós verdadeiramente estivermos mudando os nossos pensamentos, tirando as vozes do mundo que chegam e muitas vezes ficam encalhadas dentro de nós, porque nos encontra temerosos, receosos, medrosos. Diga, eu não sou nada disso mais. Eu sou forte e corajoso. Aleluia! Oh, aleluia! Você foi resgatado para ser mais do que vencedor. Aleluia! E eu quero ler uma passagem. Eu acho que muitas vezes a gente escuta mais somente na continuidade de um começo de um capítulo, né? Está lá em Romanos 12:1. Na versão King James. Deus é muito bom. Você ainda está aqui ou já foi para casa? Claro que você veio para cá. E quando se vem para se expor à palavra de Deus, se vem tendo a certeza de que mudança vai acontecer. De que mudança vai ser
o timoneiro, ela vai ser aquilo que Deus requer de nós, vai nos puxar, vai comandar nossas vidas para que nós superemos, vençamos os desafios necessários. As aflições são os desafios. Problemas vão ter, e nós, enquanto crentes, enquanto homens e mulheres cheios da palavra, nós chamamos problemas de desafios. Porque quando a gente fala como o mundo fala de problema, a gente descreve eles de tal maneira que eles nos banham de medo, não é? É o diabo querendo nos acuar, o problema chega, a gente fica preso àquele volume, a coisa cresce de tal maneira que você, quando descreve ele só faz aumentar. É ou não é? Mas você está aqui para ser despertado, né, da palavra que já chegou em você, e ela é poderosa para destruir todo e qualquer gigante que se levantar na sua vida. Você precisa entender que não precisa mais descrever o problema, mas dizer como ele vai ficar. Por causa da fé que já está dentro de você. Aleluia! Glória a Deus, o apóstolo Paulo, ele inicia essa carta desse livro tão poderoso. Esse livro ele é poderoso demais, ele é a carta de apresentação do Evangelho para o mundo. Ele é a pilastra da nossa fé. É nele onde ele diz que nós fomos resgatados, que nós não somos mais condenados, que nós não participamos mais das mazelas da vida, que Deus nos libertou, que agora somos livres, que somos justificados pela fé, que vivemos pela fé. Aleluia. Romanos 12, 1, então, Paulo, ele diz, portanto, diga, portanto. Caros irmãos, diga, caro irmão, olhe para o irmão que está ao seu lado. Eu diga, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Outras versões dizem espiritual, outra versão diz razoável. E a gente vai aprender um pouco sobre isso, mas também nós sabemos que esse versículo ele não fica separado do verso 2, quando diz é porque é uma continuação do primeiro. E não vos amoldeis, ou não vos conformeis, seja um inconformado. Não se conforme com o projeto, o padrão, o exemplo do mundo. Aleluia! Conforme-se sim com o padrão de Deus. Aleluia! Glória a Deus, ele disse, não vos amoldeis, mas sede transformados pela renovação de vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus nunca foi câncer, a vontade de Deus nunca foi doença, a vontade de Deus nunca foi pobreza, a vontade de Deus nunca foi te presentear com maldade nenhuma. A vontade dele é boa, agradável e perfeita, porque não há sombra nem variação daquilo que Deus é. Ele é bom, sempre será bom. Mas nós só evidenciamos, falamos mais sobre esse verso 2, porque sabemos que ele é por demais importante, é ou não é? Transformar a mente. Se você não transforma a mente, você não se torna um cristão verdadeiro, um cristão que frutifica, um cristão que faz a diferença, um cristão que é referência onde passa. Aleluia! Se eu não tiver a palavra em mim, queridos, e não descartar, antigamente a gente chamava, quando os computadores foram criados, né, troca o disquete, não era assim? Tira esse disquete velho e coloca um disquete novo. Hoje a gente chama de programa, hoje a gente chama, né, de um download, que você baixa, bota novo, um programa novo, não é assim?
Esse versículo está dizendo: baixe o download dos céus e agora insira na sua vida. Você agora é de Deus, seu corpo é de Deus, sua vida é de Deus. Viva a própria vida de Deus em você, falando o que Deus fala, pensando o que Deus pensa, crendo no que Deus crê. Aleluia! Vamos sair daqui voando hoje. Hoje não tem morcego do inferno que vá atrapalhar. Deus é bom, nenhum intruso vai se intrometer aqui, né? Que a gente vai na autoridade da palavra, não é assim como nós cantamos aqui? Eu estou cheio da autoridade e do poder, não é? Pode vir morcego que for, a gente vai estar aqui permanecendo firme na palavra. Os morcegos da vida são as tempestades, as aflições, né? Eles querem sugar a gente. Quer sugar a nossa força. O morcego, ele é traduzido como um vampiro, ele chupa, não é o que tem de bom. Sangue é vida. E foi pelo sangue de Jesus que eu e você fomos salvos. Ninguém pode mais chupar o nosso sangue. Ei! Há um estancamento, o céu estancou tudo. Alguém aspergiu o nosso corpo, aspergiu a nossa casa espiritual com o sangue de Jesus. Morte não entra, doença não entra. E se porventura encontrar brecha, vai ter que sair, porque há um poder, há uma autoridade disponível para nós. Eu estou já correndo aqui. Deus é bom. Não vá dormir não, deixa o irmão dormir não. Então nós nos prendemos mais ou nos apegamos mais a não se amoldar a esse mundo. A necessidade de estar sendo transformado pela palavra. É uma metamorfose, é uma transformação. Queridos, todas as vezes que a gente está ouvindo a palavra, certa vez uma pessoa, eu estava ensinando no Rema, e uma pessoa disse: pastor, quando é o dia do culto de libertação na sua igreja? Ele fez: todo dia. Eu disse para ele: todo dia tem culto de libertação? Tem, porque toda vez que a palavra é pregada, aí há libertação, aí há cura, aí há provisão, aí é onde o diabo vai ter que bater em retirada. Quando nós nos expomos à palavra, queridos, tem que haver transformação. Aleluia! E por que não há? O que tem acontecido? E é isso, esse chamamento que Paulo está nos fazendo aqui. Eu vou me deter mais ao verso 1, que ele diz: portanto. Você crê que essa palavra, portanto, eu até coloquei aqui. Deixa eu ver aqui. Portanto, é uma conjunção conclusiva utilizada para introduzir a consequência ou a sequência de uma ideia anterior. Portanto, está dizendo logo, por isso, sendo assim, Romanos 12, 1 e 2, ele não foi colocado aqui como um chavão de pregação, como um tema somente de pregação. É bom, é verdade, a gente tem que se apegar a isso mesmo, essa é uma verdade tanto para nós. Mas sabe, Paulo estava nos querendo trazer algo mais poderoso, algo com caldo mais grosso para nós, para que nós pudéssemos viver a vida de Deus intensamente. Você sabia que a sua vida é uma prestação de culto para Deus? Eu vou inserir isso, isso é uma cantiga na minha vida. Culto não se assiste. Gente diz: eu vou assistir o culto. Nunca, não vai não, porque quem assiste seu culto é Deus, não você assiste o culto. Deus tem que ter uma leitura na tua motivação. Aleluia! E olha só que algo poderoso, às vezes ele diz:
Deus me atraiu pelo coração, Deus me chamou pelo coração, mas Deus aqui não está dizendo isso, Ele chamou, não foi seu coração, chamou seu corpo, apresenta o seu corpo, não é uma simples localidade, não, é o seu corpo por inteiro, a sua vida por inteira, uma vida diária cultuando ao Senhor, culto se presta, culto se dá, cultuar é oferecer honra, é reverenciar. Oh, aleluia! O culto não é uma apresentação, queridos. Sabemos que existe uma liturgia de culto, que ela tem que ser obedecida para que haja ordem no culto. E às vezes a gente pensa que esse culto racional é um culto racionalizado. É um culto movido por regras somente. É um culto que nos estimula somente a estar prestando atenção na letra que estamos cantando, prestando atenção na palavra que está sendo ministrada. Olha lá a hora do louvor, olha lá a hora do dízimo, olha lá a hora da oferta. Ei, o culto racional vai muito mais além do que isso. Aleluia! E eu quero mostrar para você, talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, talvez já tenha ouvido sim, mas eu sei que a palavra que foi colocada no meu coração, na minha boca, está saindo para você, é para que haja uma revolução, uma mudança profunda na vida que você está vivendo. Não viver mais a vida de qualquer jeito, da mesma maneira. Entra culto e sai culto e você permanece a mesma coisa. Não é assim. Se a palavra diz que quando é lançada, ela não volta vazia para Deus, ela volta com eficácia. Quando ela é falada, quando você está ali com o coração aberto para recebê-la, vai haver mudança, vai haver cura, vai haver prosperidade, vai haver o que necessário for. Quantos estão crendo nisso? Quantos creem que já estão curados? Oh, vou perguntar de novo. Quantos creem que já estão curados? Aleluia. Mudança de mente, mudança de pensamento. Mas esse, portanto, ele é uma conjunção conclusiva. Olha só, portanto, está concluindo um pensamento. E que pensamento é esse? Meu Deus, Paulo estava expressando sobre o vínculo, sobre a ponte de tudo que descreveu como ensino, como doutrina, desde o primeiro de capítulo, Romanos 1. Romanos 1 é o retrato da pilastra do Evangelho. Romanos 1 é um homem que resolveu se entregar por amor de nós. Ele veio morrer por nós. Ele veio pagar uma dívida impagável por nós. Paulo sai citando de Romanos 1 até 11. Ele sai descrevendo o que Deus fez por nós. Ele quer nos deixar atentos. Quer nos despertar para aquilo que fez por nós. Porque muitas vezes, queridos, a gente está transformando uma Semana Santa em coelho, em chocolate, sendo crente, celebrando da forma errada. Isso é um culto não racional, mas um culto irracional. É um culto sem sentido. E culto racional é um culto que faz sentido. Aleluia! Paulo estava estabelecendo uma ponte daquilo que ele apresentou como doutrina. Ele apresentava a doutrina e depois pedia para aplicar. Ensina e aplica. Ensina e aplica. E o que é que chega para nós isso? Tão contundente. Chega para nós que fé tem que ter uma ação, tem que ter uma prática. Não existe fé sem prática. A fé é experimentada, a fé é exercida, exercitada através da prática.
Então Paulo ele apresenta o que foi que Deus fez para nós. E aqui o versículo de Romanos 12:1 diz: portanto, aí ele vai dar uma apresentação de tudo aquilo que já foi dito. Ele diz: caros irmãos, eu rogo-vos. Ele estava implorando, era um rogo de algo grande, de algo que nos chama a atenção, de algo que nos desperta. Oh, acorda você que dorme. Ele estava dizendo: eu rogo para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo. É uma apresentação. Isso nos traz a lembrança que um cordeiro na antiga aliança era apresentado por um sacerdote, mas não vivo. Era um animal morto, imolado. Ele apresenta lá na frente também, quando Jesus resolve apresentar também o seu corpo como sacrifício em nossas vidas. E sabe, Jesus não foi forçado a fazer isso. Ele não foi levado à força. Você vem para o culto à força? Aleluia. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou voluntariamente. Ele apresentou o seu corpo por mim e por você. Certamente ele suou sangue, angustiou-se, inquietou-se na alma. Mas mesmo assim veio a lembrança dele na hora dessa angústia. Ele disse: Pai, mas que seja feita a tua vontade, não minha. E o anjo desceu e lá trouxe o socorro, trouxe o refrigério para ele. Ei, seja qual for a tempestade, anjos vão estar acampando ao seu redor, ao redor da sua casa, ao redor das coisas, esperando somente um comando de voz da sua parte. Aleluia! Ele diz que vos apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Não era um corpo morto. Aleluia. Glória a Deus. Eu ouço até algumas vezes quando as pessoas dizem: eu vou morrer por Cristo. Ele não quer ver você morrendo por Ele, Ele quer que você viva por Ele. É importante você estar vivo, vivendo por Ele, pregando a palavra, evidenciando a cura, evidenciando o fruto necessário na sua vida. A gente é levado até a pensar que é mais fácil morrer do que viver por Cristo. É, não é? É. Paulo estava explicando de Coríntios 1 até 11 da dificuldade que a gente tem quando se converte também. Romanos. Eu disse o quê? Coríntios. Coríntios está lá na frente, né? Mas Coríntios tem algumas instruções também que são pertinentes à nossa vida cristã. Todo o Novo Testamento, todas as cartas de Paulo, são exatamente para despertar em nós o valor que nós temos em Deus. Porque ele sabe, queridos, assim como ele passou por problemas, dificuldades, apanhou, foi açoitado, foi acorrentado, foi preso, foi algemado, mas até em meio a essas situações de calamidades, ele não podia sair, ele não podia fazer outra coisa, a sair daquela prisão. Então ele resolveu fazer o óbvio. E qual foi o óbvio? Ele resolveu louvar, ele resolveu apresentar a palavra através de um louvor. Quando se está louvando, está se pregando a palavra também. Você deve pregar a palavra cantando também, meio em meio a lágrimas, a situações desesperadoras, há um alento da palavra, há um socorro da palavra que chega quando você louva, porque o louvor despedaça jugos. Aleluia. Glória a Deus. Olha só que pedido. Paulo disse: olha, tudo isso ele fez, foi um sacrifício.
de Romanos 1 até o Romanos 11, Paulo estava dizendo, tudo isso foi o que Deus fez por você. Aí ele diz, rogo-vos pelas misericórdias. Que misericórdias? Paulo estava pedindo para que nós lembrássemos. Aleluia! As misericórdias do Senhor, lá em Lamentações 3, 22, 23, diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Paulo estava dizendo, olha só a influência, a apresentação da misericórdia que Deus teve por vocês. Entregou-se por vocês, sacrificou-se por vocês, morreu por vocês, comprou a vida de vocês, pagou a dívida impagável. Ele estava tratando de como até aqui nós fomos alcançados por essas misericórdias. Eu estava morto, Ele me deu vida. Eu estava sujo, Ele me lavou. Eu estava perdido, Ele me encontrou. Eu estava condenado, Ele me justificou. Eu estava preso, Ele me libertou. Eu estava doente, Ele me curou. Eu era pobre, Ele me fez rico. Diga, pastor, isso é tudo para mim? Não foi. Tudo isso Ele fez por mim e por você. E sabe qual é o segredo de Romanos 12, 1? É que Deus fez a parte dele. Em Romanos 12, Deus está dizendo, agora é a sua vez de sacrificar-se. Houve sacrifícios por causa de você. Agora você sacrifique-se por Ele, lembrando da misericórdia dEle, lembrando da bondade dEle, lembrando de tudo que Ele fez, foi exclusivamente por você. Meu Deus do céu, quando essa palavra chegou, ferveu dentro de mim. Aleluia, meu Deus, o quanto eu sou importante para Deus. O quanto Deus considerou-nos importante para Ele. Ele foi cuspido, Ele foi humilhado, abandonado, esbufeteado. Mas Ele não desistiu. Ele disse, eu vou enfrentar aquele corredor polonês. Aleluia! Ele foi, se colocou ali, pregaram naquela cruz. E seu sangue começou a verter por mim e por você, até que Ele disse, está consumado, está feito, está resolvido. Meu problema e o seu foi resolvido. Para quê? Para que eu e você vivamos ainda a vida do mesmo jeito que éramos. Ele disse, apresenta seu corpo como sacrifício vivo, não é o seu coração. É o seu corpo, envolve a sua vida. É você o cultuá-lo através de todos os membros do corpo. Se é algo que eu toco, vou fazer para cultuar a Deus, vou transformar em culto a Deus. Que tudo que eu faça de forma que venha se transformar num culto a Ele, a minha vida agora é dEle. Você não é mais dono de você, você tem um dono agora. E deve prestar contas a Ele, somente a Ele. Aleluia! O livro de Romanos, então, queridos, é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Ele é o farol da história para nortear a nossa vida, nortear a igreja. Para até entendermos como devemos cultuá-lo, como devemos apresentar-nos para Ele.
como devemos ser referenciais para Ele. Toda a nossa vida se traduz em culto a Ele, culto prestado a Ele. Aleluia! Ele mostrou que estávamos condicionados à condenação eterna e que Deus, através do seu grande amor, resolveu nos perdoar. Agora me diga por que alguns de nós ainda insistem em reter perdão e não perdoar alguém, quando Deus simplesmente te perdoou. Quando Deus lançou tua vida errada, teus pecados no mar do esquecimento e não se lembrar mais disso. E a gente ainda fica lembrando, remoendo. Lembra não o que fez comigo? 10 anos, 20 anos, 30 anos depois. Isso é um culto irracional. Não é o culto racional. Aleluia! Glória a Deus. Então escute só, em sua misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos. Em sua misericórdia, Deus não dá o que merecemos. A gente merecia o quê? O inferno mesmo. Mas pela misericórdia de Deus, Deus não deu o que você deveria ter recebido e merecia. Então, em sua graça, Ele nos dá o que não merecemos. Meu Deus, que Deus poderoso. Através da misericórdia, Ele não dá o que você merece. Mas através da graça dEle, Ele dá o que você não merece. Eita! Meu Deus! Que é graça para nós, queridos. É exatamente a habilidade de você apresentar seu corpo físico. Você não consegue fazer isso sozinho. É você entender que sem Deus você não faz nada. É você entender que não existe independência entre você e Deus. Independência com Deus é morte. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Então agora, queridos, é a nossa vez de entendermos esse sacrifício vivo, apresentar esse corpo racional. O corpo racional é o corpo lógico. É o culto lógico, o culto racional, é o culto lógico, inteligente. Que eu compreenda por que estou fazendo, que eu entendo por que eu devo fazer, porque alguém assumiu o meu lugar, porque alguém morreu por mim, porque alguém se fez pobre para que eu fosse rico. Aleluia, esse é o culto verdadeiro que Deus aceita. E esse culto racional é a sua forma de viver. O culto razoável é um culto que faz sentido. É o culto que representa a adoração, que faz sentido a Deus. Culto não é somente você estar aqui levantando suas mãos, chorando muitas vezes, movido pelas emoções. Ei, não! Aleluia! Há muita distorção nisso. Culto é entrega. Aleluia! Culto é a representação. Ô Senhor, não é barganha. Você não vai cultuar a Deus para receber em troca aquilo que você tem pedido, não. Ei, não é um pagamento com juros. Daquilo que Jesus fez por você foi de graça. Aleluia. Esse culto racional é baseado na compreensão, na consciência, na entrega total da vida a Deus. Nós vamos sair daqui esta noite diferente. Porque há uma concepção diferente do que é cultuar a Deus.
O culto não é somente ou não está preso às dependências da igreja. Oh, aleluia, o culto é o resultado da vida que você está vivendo lá fora e apresenta aqui a Ele. Aleluia! Esse sacrifício vivo da nossa parte não deve ser feito na força ou à força. Não é contra a sua vontade, mas é santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, agradável, santo e agradável a Deus. O que quer dizer santo? Separado. É um culto separado para Deus, a tal ponto de ser agradável a Ele, a chegar nas narinas dEle como um aroma suave. Que vida nós temos vivido? Que porção temos acrescentado na vida dos outros? Sabe que a representação, o resultado de Romanos 12, 1 e 2 é relacionamento. É você apresentar a Deus, relacionamento com Deus. Diz respeito ao relacionamento de você com você mesmo. Diz respeito ao relacionamento de você com seus irmãos. Diz respeito com o seu relacionamento de você com os inimigos. Quando você ora pelos seus inimigos, é um culto prestado a Deus. É algo transformado em culto para Deus. É Ele dizendo, Ele entendeu a mensagem. Ele entendeu o preço. Ele entendeu a entrega. Ele entendeu o grande amor que eu tive por Ele. Quando você vem para a igreja, deve ser assim, para adorar a Deus, mas também deve ser um somatório daquilo que você viveu em casa, no trabalho. O que adianta eu ser crente aqui dentro, mas chegar ali fora eu tiro a roupa de crente e visto a roupa do mundo, para viver do mesmo jeito, para viver de forma, hoje os empresários não querem mais contratar crente, porque são crentes que não transformaram seu trabalho em culto. Aleluia! Quando esse culto é o culto que faz sentido para Deus, não é o culto de barganha, onde você quer fazer de Deus devedor seu. É Deus ficar em dívida com você em tempo. Senhor, eu fiz isso, lembra não? Senhor, eu fiz, não viu não? Eu servi água lá na igreja, eu varri a igreja, eu limpei os banheiros, não viu não? É você quem deve, você é devedor sempre de Deus. Nunca Ele de você. Sabe, eu coloquei alguns versículos aqui que nos mostram da indiferença de Deus quanto às ações nossas de hipocrisias. Em certo trecho no Evangelho, lá em Amós 5:22, Deus viu a hipocrisia do povo. E eu quero ler aqui, na NVI, Amós 5:22, 23, diz assim: mesmo que vocês me tragam holocaustos, que é sacrifícios, mesmo que vocês me tragam sacrifícios e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Tem sacrifício que está sendo somente sacrifício de tolo de nossas partes. E a gente pensa que engaloba Deus. Quem sabe o que é engalobar? Aquele menino de Olivedos ali, chamado Santo, sabe o que é engalobar, é enganar, né? Ninguém engana Deus. Eles estavam querendo enganar Deus, enganar com as ofertas. Mesmo que vocês me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei menor atenção a elas. Afastem de mim o som de suas canções. Esses atos aqui são tidos como imundícia, trapo de imundícia para Deus. Seu louvor tem sido transformado em culto para Ele?
Afastem de mim o som de suas canções. Eu não ouvirei a música das suas liras, dos seus instrumentos, da sua boca. Isaías 29, 13. A palavra diz assim: o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. Tem alguém parecido assim? Não levanta a mão não, não se condene não. Nem eu estou aqui para lhe condenar. Eu só estou aqui para despertar aquilo que você tem transformado em culto na sua vida. Deus sabe. Ele sabe a motivação. E sabe, a gente muitas vezes está preso à quantidade, valor de oferta, tipo de oferta. E Deus nem pensa nisso. Aleluia! Jesus lembrou bem dessa condição. Essa mesma palavra que está em Isaías, Jesus trouxe a evidência. Jesus disse: hipócritas. Não fui eu só que chamei, não. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles vão, me adoram, os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Faça assim que dá certo, faça assim, vá por mim. Aleluia. Os homens estão buscando os métodos para a pura performance, buscando livros de autoajuda, esquecendo-se do livro da ajuda do alto, que é a Bíblia. Muitos têm procurado saber a vontade de Deus em todo lugar, menos na Bíblia. Aleluia! Isso são vistas como culto irracional e não racional. Culto racional é o culto lógico. Eu sei porque eu estou fazendo. Eu sei em quem tenho crido. Isso é um culto racional. Acreditando a Deus a fé, o favor, a bondade. Aleluia! Foi por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim, nem Caim. Às vezes a gente está preso para dizer: eita, por que não aceitou a de Caim? Certamente porque ele pegou uma goiaba, uma maçã, um caju. Não, a de Abel foi diferente, foi uma ovelha. Diz até que foi das primícias dele. Mas, queridos, não foi isso. Aleluia. Não diz respeito a um tipo ou uma quantidade de oferta. Sabe onde está a resposta disso? Está na Bíblia. O resultado da oferta tem que ser um reflexo do coração. Ei, o resultado da sua oferta, a gente está falando em oferta, mas não fique preso a dinheiro não, irmãos. O que você faz, tudo que nós fazemos deve ser como oferta a Deus. Né? Seu relacionamento em casa, seu relacionamento no trabalho, seu relacionamento na escola, na faculdade, tudo deve ser creditado a Deus como culto. É uma oferta. Aleluia! A oferta, o resultado da oferta é um reflexo do coração. E onde percebemos isso? No exemplo de Caim. Gênesis 4, 6 a 7. Diz assim: então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? Qual o motivo do teu rosto estar transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Não foi as frutas de Caim, não. Foi o procedimento. Eu vou trazer mais uma referência para você ver isso. Alguém está lá, hein? Mateus 5, 23, 24, eu não vou abrir lá. Mas diz que alguém ia ofertar. E quando,
foi ofertar e disse: opa, se você tem alguma coisa contra alguém ou contra um irmão, deixa a tua oferta aí. Vai lá, pede perdão a ele, depois vem e oferta. Está vendo que não é a oferta? Não é a quantidade? Não é o tipo dela? É a vida que você está vivendo. Vida sem perdão. Vida de estar falando do outro. Vida de estar desrespeitando o líder, pastor. Essa oferta chega como oferta bichada para Deus. Ele condenou a oferta de Caim. Rapaz, se você tivesse feito do jeito que é para fazer, motivado com o coração certo, você seria aceito. E ele diz: mas tenha cuidado que o pecado bate aí a porta, é ou não é? Chega, a informação chega, a tentação chega, o diabo chega para te tirar do centro, não faça desse jeito. Ananias e Safira foi da mesma forma, não é? Barnabé ofertou um terreno grande para a igreja, está lá em Atos isso. Aí Ananias e Safira dizem: vamos fazer o que ele fez. Está vendo como a coisa estava errada? Eles queriam levar uma oferta. Os irmãos não poderiam ter recebido. Rapaz, a igreja está precisando. Desconsidera isso. Depois o senhor acerta com ele, receba o dinheiro. Está errado, irmão. Aleluia. O procedimento deles fizeram receber o juízo. Todos os dois morreram. Deus não está pedindo finalmente a sua oferta para pagar com juros o que Cristo fez por você. É apresentar tudo o que somos e fazemos na nossa vida diária. O culto racional não se restringe aos cultos de domingo, mas a sua vida, ou a vida que nós vivemos de segunda a sábado. E culto não é um ritual. É vida. Culto é vida, nunca esqueça mais disso. Culto é vida. O culto não é somente aquilo que você faz dentro da igreja. É quando a nossa vida diária se transforma em culto. É um culto coerente, é um culto consistente. Que confirma o que eu sou aqui dentro, eu sou lá fora. Que confirma o que eu sou lá fora, eu sou aqui dentro. Esse é o culto que Deus aceita. É quando conversamos com as pessoas e isso se transforma em culto. É quando nós tomamos café com a família em casa e isso se transforma em culto. É quando eu tenho relações com a minha esposa, relações sexuais, e isso se transforma em culto. Não é pecado ter relações, foi criado por Deus para ser usufruto, para que o casal desfrutasse. E isso é transformado em culto. Porque Deus está protegendo você, Deus está protegendo a sua moral, Deus está protegendo você da condenação eterna. Aleluia. Quando você sabe gerenciar seu dinheiro da forma correta, não é? Lá fora, nos seus investimentos, mas também honrando a Deus, que isso seja transformado em culto. Está dizendo: Senhor, está aqui o fruto do meu trabalho, está aqui o dízimo, está aqui a oferta. É com coração, é com prazer. Por isso que a Bíblia diz: não traga por tristeza ou por necessidade. Porque isso é um culto irracional. Quando você faz por necessidade, é um culto irracional. Mas quando você faz com alegria, a Bíblia diz: traga com alegria, porque Deus ama aquele que traz com alegria. É um procedimento. Eita, glória a Deus.
Aleluia! Prestar culto a Deus tem a ver em fazer o que é certo e o que agrada a Deus. Por que que nós nunca, antes de fazermos as coisas, nós não nos perguntamos, isso vai agradar a Deus? Caim poderia ter feito isso. Não é uma simples cesta. Não é um simples dízimo. Não é uma simples oferta. Deus está vendo, sabe? E Deus não esqueceu, Deus viu uma viúva dando uma oferta minúscula. E ele frisou bem, Jesus estava sentado do lado do gasofilácio. Você sabia que toda vez que você vem ofertar, Jesus está observando? Claro, os olhos dele estão em toda parte. Ele sonda o coração de cada um de nós. Mas ele viu e disse, aquela viúva deu mais do que todo mundo aí. Como ela só botou umas moedinhas, Senhor? Ela deu tudo o que tinha. Ela não está fazendo algo para diminuir. Ela disse, eu vou dar porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu creio. Eu sei o Deus que tem conduzido, cuidado de mim. Tem tomado conta de mim, não vai faltar nada. Não vai faltar nada porque o Senhor é o meu pastor. E de nada terei falta. Tudo que Ele me mandar fazer, eu vou fazer com alegria. Aleluia! Glória a Deus. E por fim, queridos, Romanos 12, 2, não vamos deixar de complementar. Nós sabemos que quando ele fala tudo sobre isso, de você viver a vida que agrada a Deus, de você cultuar a Deus com a sua própria vida, ele diz, e não se conformem com o padrão do mundo, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe com que Deus os transforme por meio de uma maneira em seu modo de pensar, de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que eu experimente as coisas ruins do mundo, não? A fim de que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está pronto para experimentar? Aleluia! Não tem como, querido, apresentar qualquer sacrifício sem que tenha a mente transformada. É ou não é? O desconhecimento da palavra faz eu ofertar errado a minha vida a Deus. Não é não? É preciso mudar, se deixar ser transformado pela palavra. É por isso que Deus nos convida para estar num ajuntamento santo na igreja, congregando. Ele diz, é importante congregar, é importante que vocês estejam ali reunidos, para que sejam aperfeiçoados, para que vocês sejam ensinados, para que vocês sejam instruídos a fazer a coisa certa que agrade a Deus. Aleluia! Só assim nós poderemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade